Alô, queridos amigos, muita paz. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações. Que a espiritualidade boa, amiga, que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita, esteja conosco nesse instante, nos trazendo paz e luz no coração. Espero que todos estejam bem, todos estejamos aqui sob a égide do Cristo, não é? Para celebrar esse mês de dezembro, que é um mês que todos nós estamos ordinariamente nos lembrando dele, de Jesus, e é com muita alegria que eu retorno aqui à confraternização espírita baiana para que nós possamos então fazer a nossa palestra de hoje falando sobre ele, falando sobre o nosso mensageiro de paz, o nosso mensageiro de amor, falando sobre Jesus. Espero realmente que todos estejamos na égide ou sob a égide do Cristo para podermos então refletir sobre a importância de Jesus nos dias atuais, a importância de Jesus na atualidade. Nunca foi tão importante pensarmos nele como agora. Estamos realmente vivendo um mundo de muitos desafios, não é? De muitas condições que estão nos sendo colocadas diuturnamente, e essas condições elas estão sempre no confronto daquilo que seria esperado de um cristão. Seria esperado realmente de alguém que tivesse o sentimento elevado e já estivesse internalizado aquilo que foi verdadeiramente a mensagem do Cristo. Não é? Eu peço desculpa um pouco pela minha voz, ela está um tanto quanto anasalada, mas eu tive aí uma crise de rinite aí esses dias e eu estou ainda me recuperando dela. Então, continuando, né, esses confrontos do dia a dia que nós temos aí com os nossos desafios, né, os desafios da modernidade, eles estão sempre nos colocando em prova. Será que nós já conseguimos verdadeiramente agir como era esperado? Será que nós já começamos realmente a entender a dinâmica do Cristo em nossas vidas? Será que isso é possível? Talvez aquilo que se pareça um tanto quanto desafiador seja para nós um grande estímulo para que nós possamos realmente testar o quanto já somos capazes de superar as nossas limitações e avançarmos na direção de uma vida mais digna, né? Uma vida mais feliz, uma vida mais proveitosa. Certamente é isso que todo mundo quer. Certamente que é tudo isso que nós queremos. Quando Jesus prometia em tempos passados um reino de paz, ele falava a respeito de um reino onde tudo seria regido pelas leis divinas, aonde as leis divinas elas estariam sendo colocadas como sendo as principais ordenadoras do nosso movimento cultural, social, a própria justiça, né, naquilo que se entende como distribuição do direito, até a todas as nossas atividades mais ordinárias, elas estariam sempre em primeiro plano, submetidas às leis de Deus, em um segundo plano, submetidas às leis ordinárias, às leis discricionárias, que são essas construídas ao sabor do vento para atender às querelas humanas. Mas estaríamos todos sobre a égide das leis divinas. Este reino maravilhoso, que estaria ordenado por estas leis divinas, estaria comandado por pessoas que seriam só os guardiões dessas leis, seriam aqueles que iriam proteger essas leis. Não, claro, através da violência, mas através de um exemplo tão contundente que seria quase impossível àqueles que batem os olhos ou que convivem com essas pessoas tornarem-se ou continuar sendo aquilo que eram. Então, se de repente alguém que era um criminoso encontra-se com esses avatares pacificadores que seriam gerados a partir da grande gestão desse reino, nós teríamos então um criminoso convertido. Se houvesse alguém que estivesse, de certa forma, em débito com suas leis particulares e estivesse ali agora buscando um lenitivo, buscando uma forma de se livrar da culpa que é resultante desse processo de não cumprirmos com aquilo que nos é dado como ordem, então esses estariam absolvidos, estariam então recebendo uma segunda chance, uma oportunidade de recomeçar. Então, neste reino maravilhoso, não haveria condenação perpétua, não haveria uma diferença a ser feita entre aquele que até a data precedente ele estava em equívoco e aquele que está já em luz. Porque aquele que estava em equívoco haveria uma transmutação de um dia para o outro, de uma situação para outra,
e que este agora transformado estaria na mesma condição do anterior, até às vezes numa condição melhor do ponto de vista da chegada, porque os últimos sempre serão os primeiros. A gente sabe disso. A interpretação dos últimos sendo os primeiros, são aqueles que estão chegando por último e recebem o abraço do Pai Celestial, as sandálias que lhes são colocadas no pé, o dedo, o anel no dedo, conforme o filho pródigo assim também nos anuncia. Então, em todos esses lugares, nós vamos encontrar demonstrações de que o reino realmente ele seria uma transformação do planeta Terra. Nós não quisemos o reino. Nós preferimos o reino das coisas temporárias, preferimos o reino do impermanente, preferimos o reino da cobiça, preferimos o reino da hediondez, preferimos o reino da violência, preferimos esses reinos, essas manifestações de reino, ou um reino com todas essas características, àquele proposto por Jesus. Mas o legado de Jesus não se extingue com a sua morte. Ele não permanece ali naquela sepultura de Arimateia, que os seus despojos foram colocados na sexta-feira, e dizem alguns que ele desapareceu no final de semana num fenômeno de ressurreição. Dizem outros que ele foi colocado em outro lugar. Enfim, não importa. O que importa é que nós não estamos falando de uma mensagem tão grandiosa, capaz de dividir a Terra em dois momentos, antes e depois dele, o tempo cronológico da vida em sociedade, sobretudo do Ocidente. E não estamos falando que uma mensagem tão contundente, grandiosa desse tipo, tenha se apagado com a morte do seu mensageiro. Absolutamente. A mensagem ficou, ela foi eternizada através dos evangelhos que nos foram passados pelos nossos queridos amigos Marcos, Lucas, Mateus e João, mais um sem número de documentações apócrifas que também falavam de Jesus e que reiteravam sua mensagem de paz e de amor, reiteravam sua mensagem de recolhimento das almas aflitas e, de certa forma, um mundo de compensações e de consolações. Então, este mensageiro, este mestre, incrivelmente, este poderoso mestre, que estava ali colocado sobre esta nossa construção atual, este mestre, ele foi este mestre, ele não se exauriu, ele continuou existindo, ele continuou vivendo, ele continuou sendo uma mensagem viva nos nossos corações. A questão é que, claro, com a presença do Cristo, é de se imaginar que seria muito mais fácil apreendermos aquelas mensagens. Por quê? Porque tínhamos um exemplo vivo delas. Jesus era uma demonstração inequívoca de que essas mensagens elas não nos abandonariam e elas seriam capazes de transformar as nossas vidas, sem dúvida nenhuma. Mas imaginamos que se estivéssemos lá ou se ele estivesse aqui, certamente o mundo seria diferente. A pergunta que é cabida aqui nesse momento será? Será que verdadeiramente o nosso amigo, os nossos amigos, eles estariam realmente transmutados, transformados? Será que essas pessoas do mundo que praticam a violência, será que essas pessoas realmente elas seriam modificadas se Jesus estivesse aqui? Há quem diga, inclusive, que Jesus teria um fim muito parecido. Se ele chegasse entre nós, estivesse, por exemplo, no Oriente Médio, estivesse naquela região do Oriente Médio, provavelmente nesse momento, em determinados lugares, ele poderia ser julgado e condenado e até mesmo crucificado 2000 anos depois. Então, o mundo hoje não é um mundo necessariamente receptivo à mensagem de Jesus. Nós temos muitas pessoas travestidas dessa questão da mensagem consoladora do Cristo, e que de certa maneira são pregadores da violência, são pregadores da discórdia, são pregadores de sistemas que não advogam a existência de religiões. São aqueles que querem realmente acabar com qualquer tipo de concorrência no sentido do direcionamento das mentes humanas. E por isso, claro, esses, muitas vezes, lobos em pele de cordeiro, se fazem mensageiros para poder incrustar, para poder fazer passar a sua mensagem nociva ao desenvolvimento
desta cultura milenar que é a cultura do Cristo. Então hoje temos realmente essas questões a se fazer, essas perguntas a se fazer. Será que Jesus hoje ele seria recebido com hosanas, com louros, ou ele seria realmente defenestrado, proscrito, cancelado em redes sociais? Né? A gente precisa pensar realmente sobre isso. Porque quando falamos da existência de Jesus, estamos pensando num Jesus vivo, mas claro que nós precisamos pensar também num Jesus mensageiro, de uma mensagem morredora, uma mensagem imortal, que é a que nós recebemos e é a que nós temos. Essa pergunta hoje cabe: será que no mundo atual existe espaço para vivermos em conformidade com os pensamentos e com as orientações de Jesus? Essa é talvez a maior e mais importante questão a ser elucidada. Será que mesmo diante de tanta modernidade é possível falar de amor sem ser piegas? É possível falar de um perdão incondicional sem ser taxado de tolo ou de pessoa frágil que não tem uma condição melhor de se sustentar na vida? Pessoas infelizes que não conseguiram encontrar na materialidade sucesso, não conseguiram encontrar nas suas realizações pessoais, no seu reino das sensações, não conseguiram encontrar sucesso, então vão buscar nas religiões, de repente, lenitivos, coisas que possam abrandar aquela grande voz que vem vociferando na alma, dizendo você é um perdedor, um perdedor, um perdedor. Então será que a religião se transformou num resgate de almas aturdidas por questões pessoais? É isso também, gente. Olha, eu penso que nós temos aí muitas propagandas negativas. Ao contrário, nós temos um discurso muito interessante tentando trazer sempre à baila de que a existência do ser no mundo de hoje deva ser uma existência prazerosa, voltada para fora, para os prazeres do corpo, para os prazeres da carne. Quando eu digo isso, eu não estou falando só de sexo, estou falando de todo tipo de prazer momentâneo, né, de alegria momentânea, até mesmo de sucesso momentâneo. Aquele sucesso em que a pessoa glamourosa coloca uma roupa exuberante e vai a um determinado encontro, uma determinada reunião social, e naquele momento que chega aquela pessoa exuberante, claro, ela é foco das atenções e aquilo enche seu ego de júbilo e ela se sente uma pessoa superior às demais naquele momento, naquele instante. E isso excita a vaidade de outros a se comportarem da mesma maneira. Então nós temos aí um ciclo vicioso de pessoas que buscam no estrelato, na ribalta, aqueles destaques maravilhosos, né? Em nome justamente de uma reafirmação de um ego frágil, um ego cambaleante, um ego que não consegue se firmar, além daqueles estertores naturais e além dessas fronteiras tão rasteiras da modernidade e também da superficialidade das nossas ansiedades humanas. Então, nesse momento, nós precisamos pensar em Jesus no momento presente e dizer sim, é possível vivermos o Evangelho no dia de hoje sem sermos taxados de obsoletos, de pessoas bitoladas, pessoas que estão aí no fanatismo. É possível sim, claro, quando nós, claro, pensamos na mensagem de Jesus de uma maneira atualizada. É preciso pensar que Jesus, a sua mensagem, ela é descontextualizada enquanto mensagem daquele século I. Porque no século I a vida em comunidade, a vida em sociedade, a vida que inspirou Jesus a dizer as coisas que disse e fazer as coisas da forma que fez, elas estavam ali porque existia todo um conjunto, né? Um espírito do tempo, o Zeitgeist daquele momento, levava àquela vivência. Mas a mensagem morredora, ela justamente tem uma característica de trazer símbolos arquetípicos importantes que elas podem passar por situações das mais diversas e elas continuam firmes no seu propósito educativo, no seu propósito de iluminação. Então é justamente aí que nós encontramos uma inspiração para dizer sobre todas as coisas que Jesus falou, ou pelo menos todas as coisas que nos chegaram aos tempos presentes como mensagens de Jesus, e dizer que sim, é possível, desde que nós tenhamos a possibilidade de atualizar no tempo e dizer o que nós vamos pensar a respeito daquilo que está ali sendo colocado.
Começamos então pelo Sermão do Monte. O Sermão do Monte, que está em Mateus capítulo 5, ele está em outros capítulos também, de outros evangelhos, mas não com a profundidade de Mateus. Mateus realmente explorou bastante essa ideia da mensagem do Cristo. E o Sermão do Monte é um conjunto de frases que aparentemente são paradoxos, são frases contraditórias, aonde é dito uma coisa e imediatamente essa coisa contrária se transforma em uma bem-aventurança. Não é? Bem-aventurados os aflitos porque serão saciados, serão consolados. Então observe que existe sempre um contraponto dizendo: quando vedes o mundo, quando olhares para o mundo e olhar para o mundo de um olhar pessimista, pense que existe uma amanhã absolutamente maravilhoso e que esse amanhã lhe trará as coisas que o presente não lhe traz. Então vamos parar somente aí para a gente imaginar que aquilo que é a injustiça do presente é a glória do futuro. Aquilo que é o desamor da agora é o acolhimento posterior. Aquilo que é, de certa forma, a falta de sorte no momento atual se constitui nos grandes méritos e nas grandes aquisições posteriores. Mas é possível pensar isso sem estarmos dentro de um pensamento bitolado, ou pelo menos obnubilados por um pensamento que nos tira da realidade e diz: não, fique com esse pensamentozinho seu, porque você termina sendo anestesiado das dores do mundo. Não estamos falando do ópio do povo, não estamos falando de distrações para a mente que sofre, estamos falando de uma realidade, absolutamente realidade. Vamos pegar aqui apenas a questão das perdas do mundo. As perdas do mundo são algo que, para nós, são muito caras. Essas perdas, elas nos causam imensa dor. Quer seja a perda de um ente querido, a perda de um objeto, algo material, a perda de um símbolo de representação do personagem atual. Qualquer uma dessas perdas, elas são extremamente penosas, duras para nós. Então, o que significa uma perda? Uma perda, ela significa uma forma de estarmos destituídos de uma ferramenta de ilusão que estava ocasionando o nosso adormecimento consciencial. Traduz isso aí, Paulo, de uma outra forma, para ficar mais simples da gente entender. Aquilo que eu possuía e estava na minha mão, aquilo estava me atrapalhando, aquilo estava impedindo que eu tivesse o despertar, que no nosso estágio evolutivo acontece muito através da dor, acontece muito através do sofrimento. O sofrimento traz um chacoalhar da alma que faz com que o indivíduo simplesmente passe a observar aspectos da sua vida que ele não estava conseguindo observar de outra forma. Do contrário, as graças que recebemos aqui nesse mundo, elas podem nos adormecer, sim, se elas forem entendidas como sendo prerrogativas de Deus para mim, como muitas pessoas pensam. Eu sou um filho dileto de Deus porque Ele gosta de mim, porque Ele me priva de todo o sofrimento. Imagina. Então, quando eu digo isso, o que é que eu estou dizendo? Que Deus escolheu a mim para não sofrer e escolheu o meu vizinho para sofrer um bocado? Que Deus tem preferências e Ele teria que ter uma característica que não combina com a divindade, que é Ele ser um sádico, gostar que um sofra enquanto o outro não sofre, entendendo que o sofrimento é algo que pode ser imposto a alguém por capricho. Isso não combina com a divindade, em hipótese alguma, principalmente uma divindade amorosa. O que nós temos que entender no dia de hoje é o seguinte: aquilo que me é tirado é porque está em excesso ou porque está me atrapalhando. Alguém que me ama, de certa maneira, vendo que aquilo está no meu caminho, retira de alguma forma para que eu não tropece mais do que eu já estou tropeçando. Então, imagine uma pessoa que de repente tem dificuldade de executar uma tarefa X. E o professor, que quer realmente ensinar essa pessoa a fazer essa tarefa, cria um método que não é usual, que não é comum, para que a pessoa, de certa forma, faça aquela tarefa como se fosse um jeitinho para ela executar. Só que tem um problema. Na vida real, na situação real, aquele jeitinho não existe. Aquela forma que o professor está ensinando ao aluno, ela não vai servir de absolutamente nada, porque os elementos que estão condicionando o sucesso daquela tarefa não estarão presentes na vida. Então, este professor está, em verdade, ele estaria atrapalhando o aluno
que tem que lidar com o seu próprio erro para poder, em repetidas e reiteradas oportunidades, aprimorar o seu método de fazer. Então, quando estamos vivendo na vida do mundo presente e algo nos acontece, a maneira como olhamos isso que nos acontece faz toda a diferença. Porque se eu confiar é amor no Evangelho, o Evangelho ele sempre trabalha com a ideia da confiança. Confiar, confie. Então, no momento em que eu amo, eu confio. Eu confio em Jesus, eu confio nos seus ensinamentos, eu confio em Deus. É o mesmo que você está dizendo, eu amo a Jesus, eu amo os seus ensinamentos, eu amo a Deus. Claro que é um sentido de amor num nível muito elevado, porque é um amor no sentido da confiança mesmo. Você fechou os olhos e foi porque o outro te pediu para ir. Isso é amor, isso é cumplicidade. Então, nesse caso especificamente, quando o sujeito tem um revés, olha para a sua própria vida e diz: eu confio na providência divina. Se isso aconteceu comigo, é porque isso não servia para mim. Estava me atrapalhando, estava de certa forma danificando o meu caminhar. Mas você vai dizer: mas isso foi resultado de um mal feito meu. Isso foi da lei de causa e efeito. Mais um motivo para dizer que no momento em que a dor chega, é porque a reparação está a caminho. Olha, lembre daquele negócio que botava em ferida antigamente, que ardia, que ele chamava mertiolate. Quando doía, a gente ficava confiando, por quê? Porque a cura estava em curso. Em curso. Então nós tivemos aí um momento em que nós tínhamos, enquanto a ferida estava ali aberta, sem tratamento, nós não sabíamos o que ia acontecer com ela. Mas no momento que algo era colocado sobre ela, a gente sabia que a cura estava a caminho. A pessoa está doente, vai procurar um médico, o médico lhe dá um remédio. Enquanto ela não chega no médico, ela está doente, mas quando ela vai ao médico, ela já está se tratando. A mesma coisa acontece. Quando acontece um revés, é porque, de certa forma, a recuperação já está em curso. Porque muitas pessoas, reiteradas no seu erro, elas parecem e dão uma ideia de que o mal compensa no mundo, de que o mundo tem uma lei que permite aos grandes iniciados na sabedoria das artes criminais se dar bem. E a gente vê essas pessoas sempre se dando bem, mas em que contexto? No contexto da carne, no contexto do impermanente, no contexto dos valores que se modificam ao sabor do vento, no contexto das superficialidades transitórias da matéria. Então isso não vale do ponto de vista da eternidade. Da eternidade valem as aquisições posteriores e que são muito mais importantes e contundentes do que aquelas cosquinhas existenciais de um momento presente, que no momento que o sujeito está ali no cemitério e vai morrer, acabou, não tem mais nada. Ali não vale mais. Daquele momento para frente, todas aquelas sabedorias e aquelas aquisições pseudo-sorte, vamos dizer assim, elas estão neutralizadas. E não passa nada daquele filtro ali, absolutamente nada. Ao contrário, as dores, que são excruciantes, elas vão acontecer logo em seguida a esse momento. E é por isso que nós precisamos estar entendendo que a nossa vida aqui na Terra, ela pode ser vista como confiança ou sem confiança. Sem confiança, desespero. Com confiança, nós temos a certeza de um amanhecer glorioso. As pessoas que estão passando por uma dificuldade de recuperação vão ter o tempo do arrependimento, vão ter o tempo da expiação e vão ter o tempo da reparação, conforme está lá no Céu e Inferno, no capítulo das penas futuras, falando a respeito do Código Penal da vida futura, os 3 movimentos da anulação do chamado círculo vicioso das relações humanas. Esse círculo vicioso que está ali, ele é rompido apenas quando eu vou àquele que magoei e transmuto, passo para ele um amor verdadeiro construído na minha relação para com ele. No momento em que eu faço isso, que o amor é o que neutraliza, no momento que eu chego até ele e neutralizo, eu cancelo este ciclo dele, me faz o mal, eu faço o mal a ele. Então eu paro,
paro de fazer o mal, ele continua ainda me agredindo, mas eu vou ao encontro dele. Essa reparação, ela precisa passar pelo reconhecimento, pela expiação, para a reparação. Estou dando aqui um exemplo de uma vivência que Jesus apresenta para o homem rico. Jesus apresenta isso para o homem rico. No homem rico, o homem rico diz assim para Jesus: Senhor, como faço para ter a vida eterna? E Jesus diz a ele: cumpra as escrituras. O homem deu uma certa risada e disse: tá bom, mas isso aí eu já faço ordinariamente. Isso não me custa, isso não está me trazendo nenhum tipo de percepção de vida eterna. Jesus dá uma risada da compreensão das tolas almas infantilizadas dos homens. E ele diz a esse jovem: se queres ter a vida eterna, te darei a vida eterna, lhe darei então agora um segundo passo evolutivo, do qual tenho certeza que se você tiver capacidade para conquistar, você conseguirá ter a vida eterna. Jesus então diz a ele: vai, se livre de tudo que você tem, acumule um tesouro no céu e me siga. Observe que Jesus está dizendo a ele duas coisas: se livre do que te atrapalha e conquiste um lugar no céu. Tem duas coisas aí que estão sendo colocadas para parecer que o simples fato dele se livrar já lhe assegurou um lugar no céu. O desapego, é esse o ponto que está ali. Desapego é livrar-se sem sofrimento, é desapegar-se, é fazer com que aquilo saia da sua vida. Por que que Jesus passa isso para o homem rico? Porque aquelas distrações, aquelas abstrações estavam impedindo ele de perceber nas suas meditações, nos seus encontros com Deus, a presença de um algo além do que Mamon. Só estava preso a Mamon, não estava preso a nada mais. A César. César estava pedindo, exigindo o seu quinhão tributário. E o homem estava ali para pagar. Tanto é que esse caso não termina aí, né? Nossos companheiros espirituais, ainda fazendo uma digressão sobre essa temática, vão dizer que o homem nega a participação nessa proposta de Jesus e vai a um pedido de último desejo, correr uma corrida de bigas, no que ele vai perder a vida. E ele perdendo a vida, nessa existência pelo menos, ele não tem mais a oportunidade de exercer o desapego. Porque o desapego tem que ser aqui das coisas materiais, claro. Então ele voltará em uma outra existência, em conformidade com a grande bondade de Deus, e ele poderá então refazer a sua jornada. Então observe que Jesus já diz a ele isso, né, de certa maneira. E vai dizer também em duas outras parábolas importantes, que são as parábolas da pérola e a parábola do tesouro. Quando Jesus, dizendo que o reino dos céus, esse reino da imortalidade, ele é como o homem que encontrou uma pérola ou um tesouro no seu quintal. Observe, gente, que a pérola já está no quintal do homem. Já está lá. Ela já lhe pertence de alguma forma. Mas claro que tem que ter, no simbolizado espiritual dessa passagem, tem que ter um complemento. Então, embora aquela pérola, aquele tesouro já pertença ao homem, as coisas que envolvem aquilo não devem mais pertencer a ele, porque ele se livra de tudo aquilo para possuir aquilo que ele acabou de encontrar. O reino dos céus é como uma mensagem que no momento em que você traz para dentro de você, nada mais no mundo importa. Pensem dessa maneira, porque isso foi o que Jesus nos apresentou. Jesus trouxe essa mensagem dizendo assim, que existe um reino importante, um reino de paz, um reino de amor, um reino de plenitude, um reino de muita confiança, exigência de confiança, porque no mundo hoje nós teremos tribulações. O mundo, vós tereis tribulações, diz Jesus. Mas façam como eu faço da minha maneira, olhem para mim, eu venci o mundo. As coisas do mundo já não me causam mais qualquer mal. E a partir daí ele começa a dizer, quando estiver no mundo, pense nas coisas do mundo, olhe para as coisas do mundo, mas olhe com o olhar daquele herdeiro ansioso do tesouro, da pérola que lhe aguarda assim que ele tiver a capacidade de prescrutar o seu mundo íntimo, que é o seu quintal, para descobrir aonde se encontra esta pérola, este tesouro. Então Jesus
nos ensina a viver nos tempos presentes, que são tempos de muitas dores por perdas. Estamos sendo instados a nos apegarmos. Quanto mais você tiver, melhor você é, mais bonito você é, mais interessante você é, mais cobiçado você é, ou cobiçada, né? Então, isso tudo aí que a gente vê hoje na sociedade hedonista, isso cai por terra quando confiamos que somos herdeiros de uma divindade que está em nós, que nós possuímos essa divindade e que nós podemos trabalhar essa divindade em prol do desenvolvimento do espírito que somos nós. Isso é muito interessante. Jesus vai ensinar outras coisas que podem ser aplicadas no mundo de hoje. E nós temos que pensar que a mensagem que nos foi trazida como uma pequena semente. Observe que, quando eu leio um texto, esse texto não tem por si a capacidade de me transformar. Ele não tem nenhuma possibilidade, pelo menos em condições normais, de eu, em lendo este texto, mudar completamente a minha vida. É possível que tenha algumas coisas na minha vida que possam ser alteradas? É. Existem pessoas que escrevem aí autoajuda e etc. E tem pessoas que conseguem realmente seguir ali aquele rito, digamos assim, procedimental e ter uma percepção de vida um pouco mais tranquila, otimista, etc. Isso é um mantra, né, da sociedade presente também, dessas coisas exotéricas que estão aí sendo colocadas, né, as coisas de fora que estão sendo apresentadas e que funcionam do ponto de vista da alma humana. Sim, claro, é muito melhor você falar do positivo do que você falar do negativo. O positivo humano inspira, o negativo humano aprofunda o sujeito na sua crise. Então, hoje é muito comum ouvirmos isso, mas, por outro lado, milhares e milhares e milhares e milhões de livros são vendidos com a ideia de poderem transformar as vidas das pessoas, mas poucas pessoas realmente são impactadas a ponto de terem transformações profundas na sua existência. Per si, o texto não tem essa capacidade, porque se tivesse, ele transformaria todo mundo. É preciso que o sujeito esteja, de certa forma, preparado para que quando aquela mensagem chegue, ele consiga fazer eclodir algo que já está assim, bem no momento certo, faltando apenas a chave que abre a porta para que aquele vulcão consiga então se mostrar. Então, nessa passagem, Jesus vai explicar que todos nós recebemos diuturnamente sementes de boas novas. É uma visão nova de mundo, é uma ciência que nos esclarece a respeito da impermanência da realidade atual, é a questão religiosa que nos traz um movimento de transcendência e que faz com que nossa alma seja motivada a buscar a Deus através de um processo emocional a princípio. O tempo inteiro, um amor, um simples relacionamento amoroso pode incitar ou excitar na nossa interioridade forças que estão ali adormecidas e que pelo menos num determinado momento elas vão continuar ou elas vão aparecer em destaque em relação a outras. De pouco em pouco, essas pequenas sementes elas começam a se espalhar. Elas vão criando um espaço grandioso e esse espaço grandioso vai abrindo uma oportunidade de que um novo homem surja diante do homem velho. As pequenas sementes que ocorrem num gesto, numa amizade, numa situação que a gente de repente não esperava, um ato de generosidade absurdo de alguém. Essas pequenas coisas que acontecem no dia a dia, ou até mesmo o nascer do sol, uma flor desabrochando no momento certo, um pássaro, um objeto, um animal amoroso, tudo isso são pequenas sementes cuja finalidade é nos lembrar que existe para aquém do homem externo, existe um homem interior, uma alma que gosta, uma alma que quer crescer, uma alma que é amorosa, uma alma que é pacificadora, uma alma que é deslumbrantemente fraterna. Então, esta alma interior
ela precisa ser evocada, ela precisa ser trazida, ela precisa ser colocada, de certa forma, para fora, no sentido de fazermos com que o nosso eu interior, perfeito, maravilhoso, possa se transformar na nossa essência existencial. Então, para que isso aconteça, nós temos que preparar o nosso coração para entender as coisas do mundo. O que adianta você ir pela praia, porque é mais divertido para o trabalho, se você não olhar para o mar? O que adianta você ir para uma floresta, passear, se você leva seu celular e passa o tempo todo com a cara enfiada numa tela, vendo exatamente o que você vê nos momentos em que você não está naquele lugar? O que adianta você estar, se de repente, preocupado se alguém te ama, se alguém te quer? Se de repente alguém que está do seu lado está lhe dizendo alguma coisa, está lhe pedindo alguma coisa, ou está conversando com você, não tiver de você a atenção que ela merece. Do que adianta isso? Nada. Isso não vai adiantar. Ou seja, essas sementes pequeninas da realidade, elas não chegam no coração do homem. Então é preciso que o homem esteja preparado para perceber. São chamados olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque se estamos diante de uma revelação e não temos os olhos de ver e não temos os ouvidos de ouvir, essa revelação não vai servir de absolutamente nada. Nada. Ela vai apenas ser uma semente jogada, como diz o semeador. A mensagem é: a semente que cai no lugar errado estiola, acaba, ela não produz frutos. Ela só vai produzir frutos quando ela cai numa terra fértil e generosa. E o que acontece? Ela produz muito, ela produz de 1 para 100, quer dizer, ela é multiplicadora, a semente é multiplicadora. Agora, aquilo que era o singelo estímulo de outrora, hoje, se transforma na grande motivação existencial e na grande transmutação do ser, de um ser obscuro, de um ser que está ali parado na sua condição evolutiva, e ele agora está repleto de luz, está exaltado, né, na sua condição espiritual. Então, esse movimento, Jesus vai nos ensinar com a parábola do semeador, nós sabemos disso, e vai nos ensinar também na parábola do grão de mostarda. Aquele grão de mostarda que faz com que nós nos capacitemos a reconhecer que as pequeninas coisas, elas são grandiosas quando nós as permitimos desenvolver. Nós permitimos que elas cumpram o seu papel evolutivo e façam em nós as transformações necessárias. Então, sempre em todo lugar, não é o que você fala, não é a forma que você fala, não é a maneira como você se coloca diante das coisas, mas é como essas coisas, às vezes pequeninas, são inoculadas em seu eu interior e o quanto você permite que essas coisas façam transformações em você. Então observe que Jesus está presente hoje. Jesus está muito presente hoje porque a linguagem pode ser até adaptada, mas ele está presente porque ele não desiste da sua missão de transformar corações brutos em corações iluminados. Ele transformou uma pedra na sustentação de uma igreja. Uma pedra, pedra que virou sustentação de uma igreja que transformou bilhões de pessoas ao longo dos milênios da sua existência. Então, isso realmente é a missão de um espírito grandioso, um avatar divino como Jesus, que traz para nós uma mensagem tão simples e tão singela em coisas corriqueiras como sementes, pérolas, tesouros, redes, sandálias, etc. Observe que Jesus não usa uma metafísica sofisticada. Jesus não usa abstrações a entes divinos múltiplos que poderiam, de certa forma, confundir a nossa cabeça. Não, ele usa coisas corriqueiras da vida cotidiana. Nós podíamos dizer que hoje temos espaços ampliados para esta inoculação do bem, para essa disseminação do bem, como existe também para a questão do mal. Nessa dicotomia entre o bem e o mal, nós vamos encontrar também Jesus falando sobre isso, para a gente poder pensar, né?
Muitas vezes, quando a gente está vivendo em sociedade, a gente acha que porque a gente é cristão, espírita, etc., nós somos melhores que outras pessoas que não conhecem a espiritualidade, que não acreditam na reencarnação, ou até mesmo que são pessoas que não gostam, de certa forma, dos preceitos ou dos ensinamentos de Jesus. Nós achamos que somos melhores, achamos que nós temos prerrogativas morais elevadas. Jesus dá um certo banho de água fria nessas pessoas, porque ele vai nos dizer o seguinte: todas as pessoas, por estarem em estado adormecido de consciência, possuem um campo fértil para a inoculação daquilo que não é o seu objetivo principal. Olhe bem o que nós estamos falando aqui, porque isso é exatamente o que está no Evangelho. É exatamente assim que se apresenta no Evangelho. O que nós estamos falando? Do joio e do trigo. Exatamente. Então, no joio e do trigo, como é que a gente traz para o dia de hoje? Imagine uma sociedade midiática em que nós estamos sendo combalidos, estamos sendo colocados numa condição de córner e estamos ali exaustos de uma quantidade, de um bombardeio de informação, de narrativas, que desconstrói uma lógica mental orientada para valores elevados e no seu lugar colocam uma vacuidade absoluta de incertezas e de pseudo-verdades e de pseudo-virtudes que não valem de nada. Não vale de absolutamente nada. Porque uma virtude, ela representa um modo de ação e não um modo de oração ou um modo de explicação. Eu posso explicar para vocês sobre as virtudes humanas, mas isso não faz de mim um ser virtuoso. Eu posso dizer que uma virtude é melhor do que outra, mas isso não faz de mim um ser virtuoso. O que faz de mim verdadeiramente um ser virtuoso é justamente os valores que eu trago para a minha vida, que eu escolho para pautar os meus comportamentos, e também as minhas atitudes, sobretudo, que são, claro, e devem estar em consonância com a minha tábua de valores. Isso sim faz de mim uma pessoa melhor. Então, no caso do joio e do trigo, o que acontece? Na sociedade atual, nós estamos sendo diuturnamente bombardeados de conceitos que são conceitos dissonantes de uma questão evolutiva, de uma questão mais pensando no amanhã, e são questões mais prementes do hoje. Então eu vou ter que resolver um problema de pele, eu tenho que resolver um problema de olho, eu tenho que resolver um problema de gênero, eu tenho que resolver um problema de cultura, eu tenho que resolver problemas periféricos, como se isso resolvesse o problema do mundo. A gente já sabe que a alma do mundo, ela se expressa naquilo possível das suas condições atuais pelos homens, pelos seres, pelas entidades que se manifestam aqui na Terra. Então nós sabemos disso. Então, enquanto a alma do mundo não for resgatada, nós temos periferias em choque, em conflito, porque a perda da identidade de um futuro leva os indivíduos a, de certa forma, estarem entre choque, batendo cabeça. Então, o que acontece ali no joio do trigo é, Jesus reconhece que esta fase de transição, esta fase do espírito claudicante é uma fase que não descarta em absoluto o reino que ele propõe. Mas, Paulo, isso está no joio do trigo? Está, perfeitamente. Porque ele não permite que no primeiro momento o joio, que iria atrapalhar, de certa forma, o desenvolvimento do trigo, fosse arrancado. Ele não permite. Ele não permite porque ele sabe que existem pessoas que têm enraizamento em conceitos equivocados. E essas pessoas precisam viver um pouco esse seu enraizamento para que no momento oportuno este enraizamento equivocado seja transformado numa extração sem danificar o sujeito que tira de si uma parte de si mesmo. Existem muitas pessoas que precisam de chão para pisar. Todos não, é verdade, todo ser humano precisa. Então, quando a gente tira um substrato de uma pessoa, precisa botar outro no lugar. Senão a pessoa cai. Então, se uma pessoa vive numa ilusão de uma determinada fantasia existencial, e você chega de repente e diz assim, mas isso não existe, isso não... Papai Noel, né? Vamos pensar aqui. Uma criança que sonha com Papai Noel. Papai Noel é o símbolo da justiça dessa criança. De repente,
Alguém disse para essa criança, não, Papai Noel não existe. Ó, vai procurar isso em outro lugar. A criança vai ficar muito mal. Porque aquilo que era um sonho do seu coração, de repente, foi extirpado. É preciso colocar algo no lugar que tenha a mesma força do Papai Noel. Entenda que eu estou falando isso para vocês, que criança sente assim, mas a gente também, em nossas culturas, em nossas condições de construção do nosso personagem, a gente tem um monte de coisa desse tipo. Tem um monte de Papai Noel no nosso caminho, de Coelhinho da Páscoa, que são outras coisas que sustentam a nossa vida. E que quando isso termina, cai, a gente desmorona. É por isso que a gente briga tanto por nossos fundamentos, viu, gente? A gente defende muito os nossos fundamentos porque eles são a sustentação da minha forma de pensar, de ser, de agir. Então, se eu tiro isso e o sujeito não tem capacidade de botar nada, ele fica num vazio. Quem viveu isso foi Paulo. Paulo, quando caiu do cavalo lá em Damasco, na entrada de Damasco, quando ele caiu, Paulo levou 3 anos nesse vazio existencial, porque ele não era nem uma coisa nem outra. Ele estava numa transição. Mas aquilo que sustentava o seu pensar, o seu agir, a sua lógica de outrora, não existia mais. Mas o novo também não. Então ele estava vivendo uma fase de transição muito complexa que Paulo viveu. E para isso, todos nós devemos estar preparados. Então, do joio e do trigo, a representação existe inoculação de algo que não é o que nós desejamos. Mas nós temos que ter a capacidade de fazer nutrir em nós mesmos aquilo que é bom, aquilo que é grandioso, para que tenhamos a coragem e tenhamos a possibilidade de, ao extirparmos o mal que existe ainda na nossa obscuridade, na nossa ignorância, nós não sejamos tragados pela vacuidade das nossas vidas. Temos a missão de fazer a transformação espiritual, porque isso aí é o único objetivo da vida. Jesus nos ajudou muito nisso, nos trouxe muito essa possibilidade. E ele vai dizer, na sua bem-aventurança mágica, maior de todas, ele diz assim: bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. Bem-aventurados aqueles que tiverem a condição de se furtarem ou fugirem de todas as abstrações do mundo, para viverem apenas a essência daquilo que são, a essência pura do espírito puro, que consegue, através das histórias de evolução, ele consegue galgar os degraus que vão levando ele à sua condição de pureza, e a partir daí, olhando o mundo, ele se sinta puro, puro espírito ou espírito puro. Se sinta a vibração, necessariamente a vibração presente de Deus. Se sinta como aquele que venceu a grande corrida, aquele que escalou o grande monte, aquele que conseguiu superar os obstáculos que lhes foram apresentados, aquele que venceu o mundo. Então, no fundo, estamos sendo preparados para sermos vencedores do mundo. Se queremos realmente fazer essa empresa acontecer, precisamos amar os nossos mensageiros. Amar como confiança. Confiar em Deus, confiar em Jesus. Confiar nas suas palavras. Elas são absolutamente atuais. Elas não estão absolutamente em nada degradadas. Elas estão agora, exclusivamente, elas estão à disposição em uma estante especial. A estante que supera todas as coisas do mundo. Mas é preciso ter coragem. É preciso ter coragem para mudar, porque mudar nesse mundo não é fácil. É preciso ter coragem de receber as eventuais reprimendas. Mas ele ensina de uma forma muito interessante, diz: bem-aventurados vós que sois perseguidos por minha causa, porque receberão vossa recompensa, estarão, de certa forma, de uma maneira muito justa, recompensados na sua ideia de aparente injustiça. Então, nós seremos muito mais felizes, teremos um mundo muito melhor, teremos capacidades muito mais ampliadas, se tivermos a coragem de romper os liames do mundo, vencermos os obstáculos do mundo e deixar que o Cristo vive em nós, para que nós possamos, como Paulo, morrer todos os dias, mas em nós viver o Cristo, apenas o Cristo vivendo em nossas vidas. Que a paz deste nosso companheiro esteja em nossos corações agora e para sempre, suas mensagens imorredoras reverberem em nossos corações, e que neste mês celebremos o seu nascimento, sobretudo o nascimento daquele que nos acompanhará para sempre.
Fique em paz. Que assim seja.